Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Todos encontraram? Livro de Ezequiel, capítulo 47. Do versículo 1 ao versículo 9. A torrente das águas purificadoras. Diga comigo, águas purificadoras. Amém. Ao final de cada versículo, toda a igreja diga amém. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares, estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Nós estamos na 10ª reunião da campanha 12 Portas. E hoje, na 10ª porta, nós vamos falar sobre a torrente das águas purificadoras. Nas semanas passadas, nós vimos que há uma porta e há uma chave, que nós devemos entrar pela porta e seguir pelo caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos falar sobre o templo. Semana passada, quantos estiveram aqui semana passada? Lembram da mensagem? Lembram do paralítico? Do homem coxo de nascença? Lembram? Que os apóstolos disseram, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. E uma pessoa que não conseguia ficar de pé, que nunca tinha andado na sua vida, se colocou de pé, andou, saltou e entrou no templo. Diga, entrou no templo. E nós vimos principalmente que quando acontece um milagre, é uma oportunidade de nós evangelizarmos. E muitas vezes os milagres param na nossa vida, porque nós recebemos o milagre, mas não aproveitamos para testemunhar e falar sobre Jesus Cristo, quem Ele é, e o que Ele fez por nós, que Ele deu a sua vida por nós. Hoje nós já lemos o texto, eu quero somente detalhar algumas partes. É um texto muito conhecido. Quantos conhecem esse texto? Amém. Ezequiel 47, do 1 ao 9. A primeira coisa que eu quero destacar é que, voltando-se à porta, nós vemos que ele está no templo, e há uma porta pela qual ele sai, ele dá uma volta no templo,
acontece algo especial, sobrenatural, e depois ele volta e entra por esta porta. E nós sabemos que a porta é Jesus Cristo. Diga, a porta é Jesus Cristo. Por isso o texto, a primeira coisa que me faz ver e que se destaca aos meus olhos, é a porta. Porque Jesus é a porta. E nós devemos entrar pela porta. E nós devemos sair pela porta. Uma pessoa só pode ser chamada de filho e estar dentro do reino se entrar pela porta. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já entrou pela porta? Depois disto, me fez voltar à porta da casa. Diga, a porta é Jesus Cristo. Mas nós vemos que há um homem e que ele tem uma vara de medir. E ele vai medindo 1000 côvados. E ele mede 1000 côvados. E aquele homem, ele vai conduzindo o profeta e ele vê a medida de 1000 côvados. E quando ele mede 1000 côvados, e eles começam a caminhar, porque o profeta vai seguindo aquele homem, aquela visão espiritual, e conforme ele vê aquele homem, ele vê que aquele homem tem uma vara de medir, e ele mede 1000 côvados, e aquele homem começa a seguir, ele começa a caminhar, e o profeta começa a segui-lo, e diz que quando mediu os primeiros 1000 côvados, diz que as águas davam pelos tornozelos, águas que saem da casa de Deus, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. O que essa visão está querendo explicar para nós? Primeiro, que a porta é Jesus, e que a água que saía dos batentes da porta, dos batentes daquela construção, daquela casa, eram águas que saíam da casa. E nós temos que ter ideia que a casa de Deus não é simplesmente 4 paredes. A casa de Deus é um lugar espiritual. É um lugar espiritual que nós encontramos quando nos entregamos. É um lugar espiritual quando entramos pela porta e encontramos a Deus. Diga, a casa de Deus é um lugar espiritual. Por isso, muitas pessoas vêm à igreja, 4 paredes, mas elas vêm à igreja e nada acontece. Porque elas acham que frequentar a igreja vai mudar a situação. Frequentar uma igreja vai mudar a minha vida. Mas nós sabemos que Jesus é a porta. E se eu quero entrar na igreja de Deus, eu tenho que entrar por esta porta que é Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que beijar Jesus. Eu tenho que respeitar Jesus. Eu tenho que seguir Jesus. Quando eu entro por esta porta que é Jesus, aí eu vou encontrar de verdade o que é a igreja. E a igreja não é 4 paredes. A igreja é um lugar espiritual. É um lugar que encontramos quando adoramos a Deus. É quando nos entregamos. É quando nós adoramos a Deus que verdadeiramente estamos na igreja de Deus. Por isso as pessoas podem entrar e sair do mesmo jeito. Podem entrar e sair sem sentirem nada, sem receberem nada, sem darem nada. Porque simplesmente entraram em um lugar que se chama igreja e que é 4 paredes. Mas a igreja de Cristo é uma igreja espiritual. Que nós precisamos entrar pela porta que é Jesus, e esta igreja, ela é espiritual. E nós estamos nela, encontramos ela, nós somos a casa que sai a água quando adoramos a Deus. Diga, Jesus é a porta. Amém. Diga, águas que saem da casa de Deus. Então nós vemos que o profeta está tendo uma visão. Ele está dentro da casa. Ele está dentro da casa de Deus, a casa espiritual, uma igreja verdadeira. É uma visão espiritual, é um lugar espiritual, não é 4 paredes. Então nós vemos o profeta
tendo uma visão, porque ele está dentro da casa de Deus, ele está na companhia de Deus, e ele vê uma porta, e ele vê que da casa de Deus, do trono de Deus, saem muitas águas, e este profeta, ele começa a ser conduzido por um homem, e este homem tem uma vara de medir, e ele mede 1000 côvados, e as águas davam, nos tornozelos. O que isso significa? Que toda a nossa caminhada cristã, na presença de Deus, ela começa pela entrada, pelo início, pela porta, e a casa de Deus flui muitas águas, mas este começo, as águas ainda são rasas, e elas dão apenas pelo tornozelo. Semana passada nós vimos um homem que tinha problema nas suas pernas, que era coxo, e que os seus tornozelos eram fracos. Eram tão fracos que ele nunca tinha andado, ele nunca tinha se colocado de pé e ficado firme. Por isso, quando as águas estão sobre os tornozelos, águas rasas, significa a base, os fundamentos, o equilíbrio. Ninguém vai conseguir caminhar, ter uma vida cristã, ninguém vai conquistar se não tiver águas sobre os tornozelos, se não tiver base, se não tiver uma vida de oração, se não tiver uma vida bíblica, de leitura e de meditação da palavra de Deus. Diga: águas pelo tornozelo. É isso que vai te dar a base para ficar de pé. É isso que vai te dar a base para ficar de pé e para ter equilíbrio. É isso que vai ser o seu fundamento. Águas pelos tornozelos. Águas que são o início, a base, o fundamento. Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de meditação, uma vida de comunhão, de adoração. Mas a palavra diz que o profeta, acompanhando aquele homem, e que aquele homem com a vara de medir, mediu mais 1000 côvados. E as águas que estavam apenas nos tornozelos chegam no joelho. Diga: águas que me davam pelos joelhos. As águas que davam pelo joelho representam a mobilidade, ser flexível. Uma vida espiritual, quando entramos pela porta que é Jesus, e estamos na casa de Deus, e é na casa de Deus que está o trono de Deus, e é do trono de Deus que flui muitas águas. Nós vemos que a primeira medida, a primeira etapa da nossa vida, as águas estão sobre o tornozelo. Por que tem tantas pessoas que caem? Por que tem tantas pessoas que perdem o equilíbrio? Por que tem tantas pessoas que não conseguem caminhar? Porque não tem águas pelo tornozelo. E não tendo águas pelo tornozelo, andam errado. Andam sem força. Andam desequilibrados. Não tem base, não tem fundamento, não tem princípios, não tem uma vida espiritual de oração, de leitura, de adoração. E quando as águas não tem água sobre os tornozelos, é uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai se desequilibrar e vai cair. Mas a próxima etapa, o próximo ciclo, diz que ele mediu mais 1000 côvados e as águas eram até os joelhos. E como eu disse, os joelhos representam flexibilidade, mobilidade. Os joelhos representam que eu posso me prostrar e adorar a Deus. E também representa que eu tenho que ficar de pé rápido para lutar contra o inimigo. Quando fala sobre as muitas águas que estavam sobre o joelho, fala de uma vida que está além da base, está além do fundamento, está além do equilíbrio, mas fala de uma vida movida pelo Espírito Santo, flexível, ágil, consegue se prostrar rápido, consegue se levantar rápido. Diga: muitas águas que chegavam até os joelhos.
Só por nível de curiosidade, nós estamos vendo que aquele homem com uma vara de medir, ele media 1000 côvados. Diga, 1000 côvados. 1000 côvados é uma medida muito antiga, da época bem remota, da Babilônia, da época dos egípcios, dos hebreus. E ela fala que é uma medida que tem mais ou menos um côvado, tem mais ou menos de 45 a 50 centímetros. Como é que eles mediam? Eles mediam da ponta do dedo até o cotovelo. E esta medida, da ponta do dedo até o cotovelo, é chamada de côvado. E um côvado tem mais ou menos de 45 a 50 centímetros. Quando se fala 1000 côvados, quantos metros nós temos? 1000 côvados quer dizer mais ou menos, aproximadamente, 500 metros. Há muitas passagens, lembram da semana passada que nós falamos sobre as horas? Há muitas passagens também que falam sobre côvados. Toda a construção da Arca de Noé, toda a questão da construção da Arca de Noé, ou da aliança, da Arca da Aliança, ela é toda medida em côvados. Então você sabe, quando tiver um côvado, é mais ou menos 50 centímetros. Quando fala 1000 côvados, que nós estamos vendo, fez a primeira medida, 1000 côvados, diga, são 500 metros. Então, quando aquele profeta, ele tem uma visão espiritual da porta, da casa de Deus, e o trono de Deus, que está na casa de Deus, e fluindo muitas águas, e aquele homem pega uma vara de medir, e ele mede 1000 côvados, ele está falando, cada 500 metros, cada 500 metros, é uma medida, é uma etapa da nossa vida, é um ciclo da nossa vida. Ninguém sai do 0 e vai para o 10 do nada. Você tem que atravessar cada número, cada etapa. E aqui ele está mostrando ao profeta que quando entramos na casa de Deus, entramos pela porta e conseguimos entrar na casa de Deus, que não é natural, que não é 4 paredes, mas que é uma casa espiritual e que flui muitas águas a níveis. Se eu quero caminhar, se eu quero conquistar, eu preciso entender os ciclos, eu preciso entender as etapas. Todo cristão tem que começar pelas águas no tornozelo. Todo cristão que não tem águas pelo tornozelo, que não tem base, que não tem fundamento, se torna uma pessoa desequilibrada e que vai cair. São bases bíblicas, bases para viver, bases de relacionamento, bases sentimentais, base espiritual. Se não tivermos uma base, mais cedo ou mais tarde, a gente cai. Diga aí quem está de pé. Vigia, para não cair. Porque o que mais tem acontecido é pessoas caindo. Por quê? Porque não tem base, porque não ora, porque não intercede, porque não lê a palavra de Deus, porque não conhece Jesus Cristo da palavra. Conhece Jesus só de ouvir. Por isso temos que ter uma base. Se você quer se tornar uma pessoa, um homem e uma mulher forte, quantos querem se tornar uma pessoa forte? Começa pelos tornozelos. Não começa pela cabeça, começa pelos tornozelos. As sandálias do Evangelho. Começa com a base, a palavra, fundamento, base, fundamento, equilíbrio, para não cair. Você conhece, você sabe o que a palavra de Deus diz sobre casamento? Se você não tem essa base, você está desequilibrado e mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Mais cedo ou mais tarde, o seu esposo, a mulher, o casal, vai cair. Se você não conhece, não tem base, se você não tem fundamentos sobre filhos, como educar os filhos, mais cedo ou mais tarde, os seus filhos vão se perder. As pessoas caem porque não tem base. As pessoas caem
porque não tem água sobre os tornozelos. As pessoas, elas deixam de conquistar e de caminhar porque perde a agilidade e a flexibilidade dos joelhos. A pessoa conhece um pouquinho, já não dobra mais os joelhos. Já não reconhece mais Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é mais Deus, não é, se não for o meu Senhor, mas é a força do meu braço. Eu fiz, eu conquistei, eu orei. Não é mais Deus que faz. Se nós não tivermos joelhos que se flexionam, que se dobram, se não tivermos um joelho, água sobre os joelhos, que se dobram para adorar, e que rapidamente se colocam de pé para guerrear, seremos destruídos. Precisamos ter água sobre os joelhos para sermos mais ágeis, mais flexíveis. Se o Espírito de Deus está movendo as águas e levando a adoração, precisamos nos prostrar rápido. Se o Espírito de Deus está movendo as águas e está dizendo, se coloque de pé, porque o inimigo está rodeando a sua casa, ele quer destruir a sua casa, precisamos nos colocar rápido de pé para lutarmos contra o inimigo da nossa alma. Quantas pessoas estão perdendo a flexibilidade, a agilidade. Deus fala, se prostre e me adore. Depois, Senhor. À noite eu faço isso antes de dormir. Domingo eu vou na igreja, Deus. E pode ser que daqui um dia, 2, 3, já seja tarde. Pode ser que você esteja sentado, acomodado, deitado. E o Senhor está falando, água sobre os tornozelos, água sobre os joelhos. Se coloque de pé para guerrear. Você fala, agora não. O pastor está orando pela minha casa. E ele está falando, joelhos rápidos. Joelhos que se dobram, joelhos que se colocam de pé, rápido, agilidade, flexibilidade, abaixa, levanta, e a gente está parado. Nós precisamos ter discernimento espiritual, sensibilidade espiritual, para ouvir o que o Espírito está dizendo, para entender o que está acontecendo contra a igreja, contra a nossa família, porque há momentos em que precisamos dobrar o nosso joelho, e há momentos em que precisamos nos colocar de pé. Eu vou falar uma coisa, não sou um saudosista, não. Eu gosto muito do hoje. E tenho muita esperança e fé sobre o amanhã. Mas como me dá saudade de uma igreja que quando você entrava, a igreja estava de joelhos, orando. Não vemos mais isso. Não fazemos mais isso. Quando foi a última vez que você entrou neste lugar e se prostrou e se ajoelhou diante de Deus? Diga, não é falta de exemplo. Porque é raro você vir a uma reunião e não ver o seu pastor de joelhos dobrados. Agora, se eu sou um exemplo para você, você pode me seguir. Não siga a multidão, porque a multidão entra aqui de qualquer jeito. A multidão entra aqui falando alto, gritando, sem respeito. Estou falando das crianças não, porque eu vou deixar as crianças tranquilas. Estou falando de adultos. Estou falando de pessoas que não têm água. Pessoas que os joelhos estão secos, que não se dobram, que não se levantam com força. Não vá junto com a multidão. Por que você não faz um propósito de começar a imitar os pastores e os homens de Deus e as mulheres de Deus e chegar 10 minutos antes para colocar o seu joelho no chão e orar pela sua família? Quanta gente no Facebook com foto falsa. Família feliz. Na semana passada saiu com a amante. Na semana passada bebeu, bateu na esposa. Mas no outro dia coloca uma foto nojenta, falsa, hipócrita. Que tal se mover com as águas e dobrar os seus joelhos? Que tal você fazer um propósito, chegar 5 minutos, 7 minutos, 10, 12? Que tal fazer um propósito, chegar 21 minutos antes e colocar os seus joelhos no chão? Mas é de cada um. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que você faz para manter a sua família firme? Tem horas que eu estou de joelho,
pedindo a Deus. E tem horas que eu tenho que estar de pé, lutando e guerreando. Diga: as águas que davam pelos joelhos. Diga: águas que me davam pelos tornozelos. Diga: eu preciso andar sobre as águas. Diga: águas sobre os tornozelos. Diga: eu quero ter base, fundamento bíblico, espiritual. Diga: eu quero ser uma pessoa de oração, de intercessão, que lê a palavra, que conhece o Cristo das Escrituras. Diga: eu preciso caminhar, entrar em um novo ciclo, em um novo tempo, com as águas até os joelhos. Mas a palavra diz que o profeta seguia. Ele seguia o homem que tinha uma vara que media e que estabelecia o tempo, o ciclo. E o primeiro ciclo são águas que me davam pelos tornozelos. O segundo ciclo eram águas que me davam pelos joelhos. Mas ele mediu mais 1000 côvados. Quantos metros? Mais 500 metros. E as águas que me davam pelos lombos, ou cintura. Os lombos falam da aliança, da fidelidade e do compromisso. Então aquele homem, ele mediu mais 1000 côvados. E o profeta que entrou pela porta, que conheceu a casa de Deus, e viu que da casa de Deus fluía muitas águas. Águas que davam pelos tornozelos, pelos joelhos, agora águas que davam pelo lombo, ou pela cintura. E aqui representa o compromisso, a responsabilidade, a fidelidade. É aqui, nessa altura, que está a parte íntima do homem e da mulher. É aqui que representa a fidelidade. Águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Compromisso, fidelidade. Precisamos entrar nas águas e caminhar até que as águas cheguem nos nossos lombos. O cinto da verdade, a fidelidade. Hoje vivemos em uma sociedade que ser fiel está fora de moda. Na verdade, é até um insulto falar a verdade. Você quer ter inimigos? Basta você falar a verdade. As pessoas, elas ficam do lado dos amigos, ainda que esses estejam mentindo, ainda que esses estejam se prostituindo, as pessoas ficam do lado da mentira. As pessoas ficam do lado da infidelidade. Precisamos entrar em um nível em que as águas cheguem no nosso lombo. Precisamos ser pessoas que tenham um caráter formado. A palavra diz: se você deu a sua palavra, ainda que você seja prejudicado pela palavra que você deu, você deve cumprir a sua palavra. A palavra de um cristão deve ser sim, sim, não, não. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter. Para um eu falo sim e para o outro eu falo não. Eu não posso ter duas caras. Eu não posso ter máscara. Eu não posso viver e vestir uma capa. Eu tenho que caminhar até com que as águas cheguem nos meus lombos. Diga: uma vida de fidelidade. E fidelidade é verdadeira. Não quando eu sou fiel com Deus. Mas começa com uma fidelidade com Deus. Com as coisas de Deus. Com as pessoas que estão acima de mim. Os meus pais, os meus professores, as autoridades. As pessoas que estão no mesmo nível que eu. As pessoas que estão abaixo de mim. Os meus filhos.
os pequenos, as criancinhas. Porque qualquer tipo de fidelidade parcial, quando eu sou fiel para quem está acima de mim, não é fidelidade, é interesse. Agora, quando eu tenho uma fidelidade que é bíblica, que vem lá do joelho, que vem lá do tornozelo, que vai subindo pelo tornozelo, pelo joelho e chega nos meus lombos, não é uma fidelidade falsa e fingida, mas é uma fidelidade bíblica, que coloca Deus acima de todas as coisas, que respeita, que honra e que é fiel àqueles que estão acima, no mesmo nível e abaixo. Você está sendo fiel? Você está caminhando em fidelidade? Ah, pastor, mas hoje ninguém é fiel. Mas eu não estou perguntando dos outros, estou perguntando de você. Porque eu não vou dar responsabilidade e eu não vou prestar conta sobre a sua fidelidade ou não. Eu vou dar conta da minha fidelidade. É eu prestando contas da minha fidelidade ou da minha infidelidade. E como pastor, a única conta que eu tenho que dar a Deus é se eu sou fiel ou não. E como pastor e ministro de Deus, representante do reino de Deus, se eu te ensinei sobre fidelidade ou não. Agora, se os outros são fiéis ou não, já não é mais questão minha. Se eu não ensinar, Deus vai cobrar de mim a sua infidelidade. Mas se eu te ensinar sobre fidelidade, como eu tenho ensinado e como eu tenho vivido, Deus vai cobrar de você. Você tem sido fiel às pessoas que estão do seu lado? Fiel principalmente à verdade. Fiel a Deus. Porque quando eu tenho um compromisso na igreja, e eu não venho porque apareceu um churrasco, eu não estou sendo fiel a Deus. Não estou falando contra o churrasco. Nem contra a pizza. Mas nós sabemos quando estamos sendo fiéis ou infiéis. Águas que me davam pelos lombos ou cintura. O rio de Deus tem que chegar até os nossos lombos. Temos que ser trabalhados a ponto de nos tornarmos fiéis ao Senhor irrestritamente. Trazemos sobre nós a responsabilidade, o compromisso com a verdade, tanto em vivê-la quanto anunciá-la. E parte do agir de Deus em nós, gerar homens e mulheres de compromisso e aliança, passe pelas águas que lhes dão sobre os lombos. Diga comigo agora, águas profundas, e que se deveriam passar a nado. Nós vemos que o profeta, ele tem uma visão. Diga, ele viu a porta. Diga mais forte, ele viu a porta. Ele conheceu Jesus. Diga, ele entrou na casa de Deus. Amém. Porque Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem a mim, o Pai, se não for por intermédio de mim. Então, o profeta, ele tem uma visão. Ele vê a porta. Ele tem a chave. Ele conhece Jesus. Ele entra no templo, na casa de Deus. E na casa de Deus, nós temos o trono e a presença de Deus. E onde tem o trono e a presença de Deus, flui águas. Porque água representa a vida. E ele tem uma visão de um homem com uma vara de medir, que mede 500 côvados, águas que davam pelo tornozelo, mais 500 côvados, 500 metros, que davam águas pelo joelho, mais 1000 côvados, 500 metros, águas que davam pelo lombo. Até aí, até esse momento, o profeta teve que seguir o homem. Diga, ele teve que seguir o homem. O homem ia conduzindo ele. O homem ia medindo e direcionando ele para cada etapa, para cada nível. Mas neste último nível, depois que as águas chegam à cintura, aos lombos, diz que mais 1000 côvados, 500 metros foram medidos e a água era muita.
Ele não era mais guiado. Diga, ele era levado. Nós temos que chegar em um nível aonde os nossos pés não tocam mais na terra. Aonde não temos mais contato com a parte natural. Mas nós estamos acima da terra, acima das coisas deste mundo, acima do desejo do eu, acima do sentimento, acima das coisas pequenas e mesquinhas deste mundo. Ele tinha que passar a nado. E as águas levavam ele. Fala de uma total submissão e um total mover do Espírito. É quando, num dia de reunião como hoje, chovendo ou fazendo sol, não tem problema, eu estou aqui. Tendo um aniversário, um convite para um churrasco, eu estou aqui. Chamando para comer pizza, eu estou aqui. É quando você é totalmente conduzido pelas águas, pela vida, por Deus. Mas para que você chegue a este nível, você precisa entrar pela porta. Você precisa estar na casa de Deus, que não é essas 4 paredes. Entrar pela porta, estar na casa de Deus, ter uma visão espiritual das coisas, ver as muitas águas fluindo, ser conduzido por um homem que pode medir e te fazer caminhar. Que você olhe e você possa segui-lo e cumprir a primeira etapa, a base, os fundamentos. Que você possa cumprir a segunda etapa, flexibilidade, se dobrar, se levantar. Que você possa cumprir a próxima etapa, os lombos, o compromisso, o respeito, a responsabilidade, a fidelidade. Mas chega um momento em que você não pode mais caminhar. Você tem que passar a nado. E as águas te levam. E diz que ele, depois que chega neste nível, águas profundas que se deveriam passar a nado, ele chega e ele é conduzido pelas águas e ele chega à margem do rio. E quando ele chega na margem do rio, diga, é quando ele chega na margem do rio, é que ele vai encontrar muitas árvores frutíferas, tanto de um lado da margem, quanto do outro lado da margem. Tem pessoas que estão no começo do cristianismo, a água está sobre os tornozelos, mal tem base, não sabe nada sobre Cristo, não tem princípios sobre uma vida correta, como caminhar em Cristo, como andar direito, não sabe nada sobre respeito, integridade, não sabe nada sobre a casa de Deus, sobre ser um homem, uma mulher de Deus, sobre ter um casamento e uma família, não sabe nada, mas ele já quer frutos. Os frutos não estão quando começamos, quando as águas estão sobre os tornozelos. Tem gente que as águas estão no tornozelo e estão reclamando com Deus porque nada acontece. Deus, olha aqui, eu comecei a caminhar. Faz 2 dias, 3 horas que eu te conheci. Faz 1 mês que eu estou frequentando a tua igreja. E nada acontece. As águas estão sobre o tornozelo. Não é hora de frutos, é hora de fundamento. Não é hora de frutos, é hora de raiz. Tem pessoas que as águas estão no joelho. E precisa aprender a se dobrar, a se prostrar, a se humilhar, a reconhecer a Deus. Precisa aprender a se colocar de pé e entrar em guerras. Guerras espirituais contra demônios que querem destruir, que querem roubar, matar e destruir. É hora de adoração, é hora de guerra espiritual. Mas fala, Senhor, cadê os meus frutos? Por que a minha vida nada acontece, Senhor? Tem pessoas que estão... E como é difícil encontrar pessoas que estão aqui, hein? Como é difícil encontrar pessoas de fidelidade. Porque o dia que o pastor chega com dor de barriga, o dia que o pastor fala um pouco mais alto, e você se assustou, você já sai com cara feia. Você nem sabe o que está acontecendo, mas por causa da sua infidelidade, você ouve pessoas malignas, prostitutos,
Como é difícil encontrar pessoas que as águas estão sobre o lombo. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Eu sei que toda a estratégia é uma estratégia contrária do inimigo para me tirar da presença de Deus. Como é difícil você se soltar e ser levado pelas águas. Eu não tenho mais controle de nada. O que vai ser amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Esses dias conversava com um pastor e ele falava, eu vou para a igreja em tempo integral, mas eu ganho 8.000. Eu não vou abrir mão do meu conforto. Deus não está chamando pessoas para virem para um conforto. Deus está chamando pessoas para trabalharem. Se Deus te chamou, Deus vai colocar o pão sobre a mesa. Pessoas que dizem, eu não tenho mais controle de nada. Eu tô flutuando aqui, ó. Eu tô boiando aqui, ó. Eu não sei para onde eu vou, não. Mas as águas vão te levar. Quando você chega neste nível, que você não tem mais controle, você não consegue mais ficar se segurando, as águas te levam. Elas vão te levar para a margem. E lá na margem, seja a margem direita ou esquerda, vai ter muitas árvores frutíferas. Aí é o tempo de colheita. Depois que eu tenho base e fundamento. Depois que eu tenho os princípios da adoração e da guerra espiritual. Depois que eu fui testado, provado, no meu compromisso e na minha fidelidade. Depois que eu sou levado pelas águas. É Deus que dá a direção. Ele me leva para as margens. E nas margens tem muitas árvores frutíferas. Aí chegou o tempo da colheita. Quanto tempo demora, pastor? Eu não sei. Eu sei que é 1.000 côvados. É 500 metros. Tem pessoas que para atravessarem 500 metros, vão assim, ó. 2 passos para frente, 1 para trás. 2 passos para frente, 3 para trás. Nunca consegue atravessar os 1.000 côvados. Agora tem pessoas que dizem assim, o meu alvo é Cristo. Ele vai andando e ele atravessa 500 metros. Em 1 ano. Em 6 meses, em 3 meses. Tem pessoas que treinam para dizerem, eu vou correr estes 500 metros e eu vou bater um recorde. É você que decide como você vai caminhar. Se você vai caminhar olhando para frente, concentrado, ou se você vai caminhar passeando. Se você vai sentar e fazer um piquenique. Se você vai dar 1 passo para frente e 2 para trás. Se você não vai descansar até chegar no próximo nível. Eu sei que são 1.000 côvados. E eu sei que tem pessoas que em 3 meses já têm uma base cristã. E tem pessoas que estão 10 anos na igreja e não sabem nada de Deus e da casa de Deus. 10 anos. É você. Tem pessoas que quando conhecem Cristo, elas têm uma sede, que elas ficam 3 meses em cima da Bíblia, elas leem os 4 evangelhos, leem de novo, conversam, estudam, meditam. Mas vai de cada um. A Bíblia diz que quando chegou neste nível, havia muitos peixes grandes, como os peixes do mar, peixes muito grandes, e na margem havia muitas árvores frutíferas. Mas isto é, para quem atravessar os níveis, para quem deixar as águas levarem. Andando na medida do Senhor. Diga, andando na medida do Senhor. Amém. A multiplicação, a abundância de vidas está intimamente ligada a essa verdade. Diga, a multiplicação, a abundância de vida está intimamente ligada a essa verdade. Se seguirmos esses princípios, nós seremos prósperos. Nossa igreja terá uma grande multiplicação. Nossa cidade será totalmente impactada, recebendo da parte do Senhor um grande avivamento. Siga ao homem com o cordel de medir e não esmoreça na caminhada. Esse texto termina dizendo que o profeta, seguindo o homem, foi vivendo cada etapa, até atravessar as muitas águas a nado.
Mas o texto termina dizendo que estas muitas águas iam para os lugares baixos, para os lugares que mais precisam, para os lugares secos, necessitados, para as pessoas mais sedentas. E termina dizendo que todos aqueles que entrarem nessa água serão sarados, serão curados. Eu profetizo um tempo de cura. Eu profetizo sobre as feridas, sobre os seus traumas, sobre todo o sentimento de abandono, de rejeição. Aonde o diabo fica trabalhando, dizendo que ninguém te ama, dizendo que nada vai dar certo, dizendo que o seu pai e a sua mãe não te amam, que eles te abandonaram, que os professores não acreditam em você, que nada vai dar certo. E ele fica trabalhando o sentimento, o ressentimento. Ele fica trabalhando os ciúmes, a inveja, a amargura, o ódio. Eu declaro que as águas tocam você agora. Eu profetizo que as águas da casa de Deus, as águas da casa de Deus fluem sobre você. E você que entra nessas águas, as suas feridas são saradas. Aonde você era fraco, agora você é forte. Aonde tinha uma ferida, agora você tem uma experiência, um testemunho para contar. As feridas do coração, as feridas da alma, as feridas do passado, as feridas que foram feitas ainda no ventre da sua mãe, porque a palavra diz, Deus dizendo a Jeremias, no ventre da sua mãe eu te formei, eu te gerei, e ainda no ventre eu te escolhi. Da mesma forma que Deus nos escolhe ainda no ventre, o inimigo quer nos destruir ainda no ventre. Eu declaro que toda palavra contrária que foi liberada pelo seu pai e pela sua mãe, com sentimentos malignos de rejeição, de aborto, de tentativas de aborto, toda seta inflamada contra a sua vida, ainda quando estava no ventre, ainda quando você era pequeno, ainda quando você era uma criancinha inofensiva, toda seta, toda flecha, toda seta inflamada, toda palavra contrária, toda palavra como faca, para te destruir, te matar, te abortar, te aleijar, te traumatizar, eu profetizo que caem por terra. Eu profetizo que você está sendo curado, as muitas águas estão rolando, as muitas águas estão descendo, as muitas águas estão fluindo, são muitas águas, lavando o seu coração, lavando a sua alma, trazendo refrigério, saciando a sua sede. Você está sendo curado. A sua mente está sendo renovada. O seu coração está sendo quebrantado. Você está sendo limpo, purificado, justificado. Não há mais palavra. Não há mais sentenças contrárias. Não há mais palavras malditas. Não há mais maldição sobre a sua cabeça. Diga, eu sou abençoado. Eu sou bendito. Diga, todos que me abençoarem serão abençoados. Diga, todas as famílias serão abençoadas por intermédio de mim, desta fonte de água que salta de dentro de mim para a eternidade.